fazer a primeira pergunta? A primeira é boa, né? Bora, Pode. Vou começar com uma pergunta que eu acho que todo mundo quer fazer para você. Bibiano, quais são, você pode elencar os 3 maiores problemas do governo Bolsonaro? Seriam esses os maiores problemas? O 01, o 02 e o 03? Sem sombra de dúvida, eu acho que os filhos do presidente atrapalham muito, são o maior problema do governo. Nós temos hoje ali um esboço de um sistema imperialista, monarca, mas o principal problema, na verdade, é a postura do presidente que aceita esse tipo de coisa, né? Os filhos, nós sabemos que são mimados, nunca trabalharam na iniciativa privada, nunca tiveram que enfrentar um ambiente de trabalho normal, como a maioria da população enfrenta, ter que trabalhar para ganhar o seu salário no final do mês, enfrentar o chefe, estudar, progredir, melhorar. Eles sempre mamaram nas tetas do Estado, digamos assim, né? Nunca tiveram na iniciativa privada, nem nunca empreenderam. Então, eles até eu entendo o fato de eles serem mimados, infantis, mas o presidente da República, depois de tanto tempo, 30 anos como parlamentar, sabe das engrenagens do Estado, como é que a coisa funciona, não poderia admitir que os filhos estivessem tão à frente e tivessem tanta influência. Palpite até poderiam dar, mas ele aceitar os palpites é que é de doer. E qual é a sua relação? Mas, Bibiano, deixa eu só fazer uma pergunta para você, porque isso foi uma coisa que a gente acompanhou, que a gente chamava da trupe do Bolsonaro. O Bolsonaro, a gente entrevista ele pelo menos, sei lá, 5, 6 anos. E sempre que, quando estava com o Bolsonaro, era o Dudu, eram os filhos dele, era aquela turma do Bolsonaro que vinha aqui e sempre eles tiveram essas mesmas ideias. Bolsonaro já veio aqui, brigou com a Amanda, trouxe o negócio do Nióbio, quando ele deu aquela baixada, sempre era aquela turma que estava lá. Me parece que sempre os filhos acompanharam o Bolsonaro. Talvez não seja isso. Quando o governo ficou maior, que teve a disputa de poder, talvez aconteceu isso aí. Eu tento imaginar que eles sofreram muito bullying, a gente tirava sarro, a imprensa tirava sarro, era uma chacota. O Bolsonaro era motivo de chacota. Ninguém acreditava. E ninguém acreditava. E esses caras sempre estavam com o Bolsonaro. Não existe esse fator ali, fala, porra, a gente se fudeu lá atrás, agora a gente tá junto, vamos ficar junto, esses caras estão se aproveitando da gente. Eu não sei como é o jogo político, eu sei que o jogo é muito pesado, o jogo é muito bruto, sujo, mas eu não posso deixar de colocar isso aí porque eles viveram muito tempo aqui, vim da entrevista, tal, a gente bater papo, sentar aqui. Não sei como é que foi lá, você pode explicar muito melhor pra gente. Eu acho que quem carrega todos os méritos ali é o presidente. Jair Bolsonaro sempre teve uma postura muito valente também, à medida em que ele defendia as opiniões dele, os pontos de vista, sem se preocupar com linchamentos e galhofas e piadas. Ele sempre foi reto, ele teve ali naquele caminho dele e defendeu os pontos de vista dele. Os filhos acompanhavam mais ou menos ali, foram aprendendo, que também é natural, é legítimo, tudo certo. Só que quando chega num ponto, Emílio, existe um teto, uma resistência, que para ele chegar onde ele chegou, ele teve que superar essa resistência. Quando ele bateu nesse teto, ele teve que contar com a ajuda de outras pessoas. Outras pessoas que, por não terem laços de sangue, cada gota de sacrifício que essas pessoas fizeram, eu acho que deveriam ser muito mais valorizadas. Na minha opinião, o filho não faz mais do que obrigação. A pessoa que eu mais amei na minha vida foi meu pai. E por ele eu faria qualquer coisa, né? E tenho certeza que a recíproca sempre foi verdadeira. Então, só que outras pessoas que se engajaram, que botaram dinheiro do seu próprio bolso, que se afastaram das famílias, do conforto das suas casas e mergulharam para resolver os problemas objetivos que o Jair enfrentava. Esses problemas de natureza prática, concreta, não é conversinha fiada. Ficar na internet é muito gostoso, no sofá de casa, tomando suco de laranja. Ok, essas pessoas têm um mérito, têm um valor, mas existiam problemas concretos, como por um exemplo, processos no Supremo Tribunal Federal, havia um ambiente
para que Jair Bolsonaro ficasse inelegível, não pudesse nem disputar as eleições. Ele tinha problemas de relacionamento com os partidos políticos, nenhum partido queria o Jair. Então houve uma série de obstáculos de natureza concreta, você tinha que arregaçar a manga e resolver aquele negócio. E nesse particular, os filhos nunca ajudaram em absolutamente nada, nem um grão de areia. As viagens que nós fizemos pelo Brasil afora, Emílio, sempre em avião comercial, e isso me causava muita admiração no Jair. E despertava a minha fidelidade, a minha vontade de ajudar, porque ele não aceitava um centavo de ninguém. Eu cansei de testemunhar em cafés da manhã, almoços e tal, empresários, olha, eu quero ajudar, eu quero colaborar, quero dar 1 milhão, quero dar 5 milhões. Ele nunca aceitou. Então, os voos de carreira que a gente fazia, dormindo mal, comendo mal, tendo que acordar às 4 da manhã, fazer conexões difíceis, isso aí, os filhos, o único que ia de vez em quando, participou de parte disso aí, talvez 30%, foi o Eduardo. O Carlos nunca se dignou a sair de casa, acordar cedo, a botar a mão na massa, nunca fez nada pelo pai. E as pessoas que faziam e naturalmente angariavam a simpatia e o carinho do Jair, que é uma pessoa afetuosa, isso despertava um ciúme louco, enlouquecido no Carlos, uma coisa patológica que ele precisa se cuidar. Porque eu tenho certeza que a pessoa que mais sofre é o próprio rapaz. Claro. Ele é o que mais sofre, impõe um sofrimento terrível ao pai. Quando o Jair está sozinho, ele é uma pessoa. Quando o Carlos está próximo, ele é outra. Sabe aquele cara que ele é casado, ele gosta da mulher, não quer se separar, tem medo da mulher, mas a alma dele brota e floresce com a amante, com a namorada que ele conquistou. Quando ele está com essa namorada, ele é uma pessoa leve, agradável, gentil, desenvolto. E, de repente, quando ele está passeando um domingo no shopping com a esposa, ele vê aquela namorada, ele congela. Ele fica todo duro, paralisado, sequer dá bom dia, finge que não conhece. O Jair é assim. Quando o Carlos não está presente, ele é uma pessoa. Quando o Carlos está presente, é outra. E o problema dessa questão pessoal e familiar, o problema é que está atingindo o Brasil, os rumos do Brasil. Isso me atingiu, né, de uma maneira muito covarde. Eu posso dizer que talvez houvesse alguém mais leal do que eu fui ao Jair, e fiz tudo por amor, Emílio. Eu enxergava no Jair aspectos que pouca gente vê. Eu vou dar um exemplo aqui. O pessoal buscar no YouTube, bota lá Clodovil, né? Para a galera mais nova que talvez não conheça, Clodovil foi um grande estilista brasileiro, reconhecido internacionalmente. Deu um nó agora. Clodovil. Mas no YouTube você coloca Clodovil e Jair Bolsonaro. Clodovil e Jair Bolsonaro. Porque o Clodovil teve um mandato parlamentar, foi deputado federal. E numa determinada oportunidade o Clodovil tá falando, tá tendo uma fala, pediu a fala, tá lá no plenário e ninguém dá atenção pro cara. E o Jair se direciona, vai pega o microfone, pede a palavra e a forma carinhosa como ele se dirigiu ao Clodovil e apoiando, era um cara novo ali sendo ridicularizado porque era homossexual, sendo ridicularizado por toda a Câmara. E o Jair foi uma voz que foi ali dar apoio pro cara. Então, assim, ele não é homofóbico. Ele é como todo brasileiro, carioca, brincalhão. Então, ele não é racista, ele não é homofóbico, nem nada disso. Então, eu enxergava, como ainda enxergo, esse lado do Jair. Ele tem um lado humano, o coração dele é maior do que ele.